Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, pode se assentar. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos que nesse momento, Pai, tu venha sobre nós com teu amor, com tua graça, Pai, e que teu Espírito Santo, Deus, ele venha agir em nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu te peço, derrama, Pai, sobre cada um aqui, Pai, derrama sobre nós, Pai, um espírito de entendimento, Senhor. Que a nossa mente, Deus, ela possa se conectar contigo, meu Pai. Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra, Deus, e recebê-la em nosso coração, através do teu Espírito. Que os nossos problemas, que as nossas lutas, que as preocupações, Pai, que o mundo fique para trás. Que aqui, Deus, nós estejamos com o coração aberto e com solo fértil para receber a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu te convido para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 6, no versículo 7 ao versículo 9. A minha versão aqui que eu uso é a NVT. E você pode abrir aí, Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 9. Coloca para a gente aí, Davi. Vamos ler então, a partir do versículo 7. Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Versículo 8. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber agir diante dos outros? Versículo 9. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Sabe, esses dias, eu estava conversando com a minha esposa, a Evelyn, minha esposa, e ela olhou para mim e fez uma pergunta: meu amor, se você fosse morrer hoje, e você pudesse escolher um dia da sua vida para reviver como seu último dia, qual dia você escolheria? Bom, eu comecei a pensar, né? Eu pensei, querendo agradar, né? Acho que é o nosso casamento. Não, mas realmente foi um dia muito bom. Nosso casamento. Ou eu pensei, talvez uma viagem que eu fiz com minha mãe. E sabe, eu pensei muito. Aquela pergunta simples, eu acabei pensando demais. E eu cheguei à conclusão de que se eu fosse viver um último dia na terra, eu gostaria que fosse o melhor dia da minha vida. E pensando, eu fui um pouco além. Eu falei, não, talvez reviver não seja suficiente. Aí eu comecei a pensar também nos dias futuros. Aí eu pensei, talvez o dia em que eu fosse nomeado pastor, pega a dica. Talvez o dia do nascimento do meu primeiro filho, ou talvez uma viagem para a Europa que eu sonho muito em fazer. E sabe, essa pergunta despretensiosa dela, ela realmente me deixou muito pensativo. E eu fiquei dias e dias pensando sobre, até que eu cheguei à conclusão. O dia que eu escolheria para ser o último dia da minha vida seria aquele dia que ela fez aquela pergunta para mim. Ou o dia anterior, ou outro dia. Honestamente, não faz diferença. Nesse tempo em que eu fiquei pensando e refletindo, eu senti o Espírito Santo falando comigo, de uma forma em que Deus trabalhou comigo, me dizendo que eu tenho que ser mais grato por aquilo que eu tenho. Ele disse para mim que eu deveria deixar de viver uma nostalgia saudosista, que foca demais em coisas passadas, e deixar também essa ansiedade que me consome, essa ansiedade futura que não deixa eu viver o presente. Deus tratou em mim e eu entendi que eu devo viver mais o momento. Sabe, através desse tempo que eu fiquei pensando, eu cheguei a uma conclusão. Honestamente, eu estou perdendo muito tempo da minha vida projetando o futuro. Às vezes eu perco muito tempo pensando e sonhando o que Deus tem reservado para mim, enquanto eu poderia, e não só poderia, deveria estar grato pelo que eu tenho hoje, e confiar e ser pleno verdadeiramente em Cristo, e sem precisar de mais nada. Bom, foi aí que eu cheguei nesse texto. Vamos ler mais uma vez? Eclesiastes 6, versículos 7 a 9. Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece o suficiente.
Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Versículo 9. Aproveite o que você tem, em vez de desejar aquilo que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Cara, esse texto, ele entrou no meu coração como uma flecha. Parecia uma pancada de Deus em mim. Foi praticamente Deus falando comigo através da palavra. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus, Ele quer te preencher e te dar a plenitude, mesmo enquanto você está esperando a sua bênção. Aqui em Eclesiastes, Salomão, em sua incrível sabedoria, ele expõe aqui no texto 3 erros que nós cometemos enquanto a nossa esperança está no amanhã. Então, se você está anotando, eu gosto de quem anota, anote aí. O primeiro erro que nós cometemos enquanto esperamos o amanhã: ter e não usufruir. Primeiro erro, leia aí comigo, capítulo 6, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai ler um pouquinho, a partir do versículo 1, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, Eclesiastes 6, versículo 1, vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muitas riquezas, honra e tudo que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isto também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Sabe, ter e não usufruir, isso é quando nós esperamos que realizem coisas, nós esperamos ser realizado em bens materiais, em coisas que temos, em conquistas, mas nós não somos satisfeitos nela. Sabe, antes da gente começar a desenvolver, eu preciso te explicar uma coisa. Não sei se você lembra, mas o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. Sim, Salomão, o rei. E alguns estudiosos, alguns biblistas, eles dizem que Salomão escreveu 3 livros. E o primeiro livro que ele escreveu foi Cânticos. Alguns dizem que ele escreveu na sua mocidade, quando era jovem. Outro foi Provérbios, que ele escreveu enquanto ele já estava na sua fase adulta. E alguns dizem que o último que ele escreveu foi Eclesiastes, quando ele já estava velho e já estava vivido. E ele possivelmente, ele escrevendo esse texto, ele olhava e refletia tudo que ele passou, os erros que ele cometeu, as lutas que ele sofreu, as angústias. E cara, Salomão foi o homem mais rico dessa terra, foi o homem mais abençoado por Deus. Ele herdou um império que seu pai conquistou e lutou e derrotou os grandes inimigos de Israel, e ele pegou um tempo de paz, um tempo de prosperidade, e o reino de Israel nunca foi tão rico quanto no tempo de Salomão. E olha o que esse homem mais rico do Antigo Testamento, mais rico da Bíblia, ele diz para nós. Versículo 2, leia mais uma vez. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo que desejam, mas não lhe dá a oportunidade de usufruir disso. Meu irmão, muito possivelmente ele estava olhando para os erros, estava olhando para a vida e estava falando um pouco sobre si também. No versículo 1, ele inicia dizendo que ele reparou uma grande tragédia que aflige toda a humanidade. E aqui no versículo 2, ele diz aqui, ó: Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo que desejam. Bom, esse alguns são pessoas que são escolhidas da parte de Deus. Aqui, Salomão, ele está utilizando de um recurso que nós chamamos graça comum. Na Bíblia, na teologia, nós fazemos uma diferença entre a graça comum e a graça específica, ou graça salvadora. A graça comum é uma graça não salvífica que Deus derrama a todos os homens. Você já viu aquela pessoa que é ímpio? Aquela pessoa que não serve a Deus e tem muito dinheiro? Aquela pessoa que não serve a Deus e tem uma família unida, tem uma boa esposa, tem filhos bem-sucedidos que o amam, mesmo não sendo uma pessoa que serve ao Senhor? Isso é a graça comum. E também existe a graça salvadora, ou graça específica, que é a graça que Deus derrama a nós para sermos salvos. É uma graça de salvação. Então pode ser que uma pessoa tenha os dois,
graça comum, graça salvífica, uma pessoa que tenha bens materiais, uma pessoa que tenha salvação, ou a pessoa pode ter apenas um. Pode ser uma pessoa que serve ao Senhor, mas não tem uma riqueza, não tem bens materiais. Ou pode ser alguém que tem bens materiais e não serve ao Senhor. Salomão aqui nesse texto, é importante entendermos, ele está usando de alguém que possui apenas a graça comum. E é importante a gente entender que quando ele fala em usufruir, ele não está dizendo especificamente no sentido de gastar o dinheiro. Uma pessoa rica, de fato, ela vai gastar o dinheiro dela. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai para os melhores restaurantes, ela vai fazer uma boa viagem, ela vai comer num lugar legal, ela vai ter um bom carro, vai ter uma boa casa. Salomão não está dizendo sobre isso. O usufruir que ele diz aqui é na questão de se satisfazer, é na questão de se preencher. Você já conheceu essa pessoa que nós falamos, que é uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa bem sucedida, mas que ela não se satisfaz no dinheiro dela? Cara, é muito comum a gente ver milionários, bilionários se suicidando. Pessoas que nasceram em berço de ouro, que não passaram dificuldade, que tem tudo de mão beijada. É uma pessoa que é triste, uma pessoa que é doente de alma. E Salomão, ele está falando sobre essa pessoa, e ele define isso como um fardo: ter e não usufruir. O dinheiro, os bens materiais, eles não ocupam um lugar de satisfação na vida da pessoa. A felicidade desse rico está em possuir, está em ter, e ter nunca é demais. Sempre que você tem, você quer mais. Sabe, Jesus disse lá em Mateus que só há 2 senhores, e ele fala Jesus, e não fala o diabo, ele fala o dinheiro, as riquezas. Cara, não é à toa que Jesus diz isso. O próprio Jesus, ele diz que ou você serve a ele ou você serve ao dinheiro. A pessoa que serve ao dinheiro, ela é um escravo. O dinheiro, as riquezas, elas aprisionam. Quando buscamos muito, nós somos escravos do dinheiro. Você já conheceu alguém assim? E o importante ressaltar também é que aqui no versículo 2, ele diz: Deus concede muita riqueza, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. É importante notar que Salomão, em sua sabedoria, ele entendeu, e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve que o próprio Deus que dá, ele deixa a pessoa incapaz de se satisfazer naquilo. Uma pessoa que tem dinheiro, que tem riqueza, que tem status, não importa o quanto ela tente se satisfazer com isso, somente Deus pode torná-la plena. Sabe, isso me lembra uma série muito famosa que ficou esses tempos aí. Não sei se você já assistiu, Round 6, tem na Netflix lá, em alguns lugares é Squid Game, o jogo da Lula. Se você não conhece, eu vou te dar um briefing rapidinho aqui. Essa série é uma série que se passa na Coreia, e algumas pessoas, elas arriscam a sua vida em troca de dinheiro. Eles vão para uma ilha, a galera coloca elas lá e elas passam por alguns jogos e vão arriscar a sua vida, pode morrer, pode não. Tudo isso para ganhar dinheiro. E com uma premissa: o dinheiro vai resolver todos os meus problemas. O protagonista, ele tem problema com a filha, ele acredita que o dinheiro vai resolver o problema dele. Ele tem um amigo que tem muitas dívidas, que está em depressão, e acredita que o dinheiro vai resolver o problema. Nessa série, muitos pensam que os participantes desse jogo, eles pensam que ao ganhar o prêmio, eles terão paz. E durante o jogo, alguns perdem a sua dignidade. Eles traem os seus amigos, eles matam pessoas, eles perdem a própria humanidade. Tudo isso em troca do prêmio. E se você não assistiu, eu peço perdão porque eu vou dar um spoiler aqui. No final da série, o protagonista, ele ganha o jogo. E ele fica milionário, é muito dinheiro. E sabe o mais interessante? O vazio que ele tinha dentro dele, que ele achava que ao ganhar aquele prêmio seria preenchido, não preenche. Ele tem o dinheiro, mas ele não consegue usufruir dele. O dinheiro não conserta aquilo que está quebrado dentro dele. E Salomão, em outras palavras, ele diz a mesma coisa aqui em Eclesiastes. O problema não é necessariamente buscar e querer ter dinheiro. O problema é achar que o dinheiro, ele ocupa esse espaço. O dinheiro traz paz e traz plenitude.
Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro nos aprisiona. E Deus, em sua sabedoria perfeita, Ele permite, Ele escolhe, Ele decide que o dinheiro não vai suprir. Então o mesmo Deus que dá o dinheiro, o mesmo Deus que torna uma pessoa abençoada, que faz a pessoa ser rica, Ele fala para ela e Ele coloca um vazio no coração dela que não pode ser preenchido pelo dinheiro. Isso acontece muito nos nossos dias. Quantos de nós queremos buscar a nossa satisfação no dinheiro? Quantos pais abandonam suas famílias, deixam suas esposas, os seus filhos atrás de dinheiro? Quantos homens fazem maldades por conta de dinheiro? Quantas pessoas são desprezadas, humilhadas, maltratadas? Quantas pessoas morrem por conta do dinheiro? O dinheiro não tem poder de preencher. Mas talvez você esteja pensando: bom, o problema é dinheiro, então estou de boa, não tenho um apego a dinheiro. Não necessariamente. Salomão, ele não para somente nas riquezas, ele avança, ele prossegue. O coração humano não busca satisfação apenas em bens materiais, mas também em bênçãos, milagres, conquistas e realizações. Então, se você está notando, o segundo erro em buscar viver no futuro e não confiar em Deus, buscar felicidade em bênçãos e realizações. Talvez o seu problema não seja dinheiro, você é uma pessoa desapegada a dinheiro, mas muitos de nós buscamos a nossa felicidade em bênçãos e realizações, que nem eu te falei no começo. Eu fui buscar um dia que seria o melhor dia da minha vida, e eu fui pensar no dia que eu conquistei, que eu realizei algo. Vamos ler o versículo 3. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida, e não tiver nem mesmo um enterro digno, seria melhor que houvesse nascido morto. Talvez na sua versão esteja: seria melhor ser um aborto, porque é exatamente essa palavra que Salomão usa. Salomão, ele cria aqui um exemplo exagerado de homem. Ele diz: um homem que viveu 2000 anos. Nós vamos ver no próximo versículo. Você conhece alguém que viveu 2000 anos? A pessoa que mais viveu foi Matusalém, não chegou nem a 1000. Ele descreve um homem com 100 filhos. Você conhece alguém com 100 filhos? Então ele pega um exemplo exagerado. E é importante nós entendermos que longevidade para os judeus significava bênção. A longevidade era uma das maiores bênçãos que alguém poderia ter. Ter muitos filhos para o judeu também era considerado uma grande bênção. Eles viviam em uma sociedade patriarcal. Então quantos mais filhos você tinha, mais poderoso e mais abençoado você era. Você entendeu o que Salomão fez aqui? Ele criou uma persona exagerada, ele criou um homem irreal que tem as maiores bênçãos que um judeu poderia escolher. Viveu 2000 anos e possui 100 filhos. E ele diz aqui que esse homem extremamente abençoado nessa cultura judaica, ele seria melhor ter sido um aborto. Sabe, é como se Salomão estivesse trazendo para os nossos dias de hoje. Era como se Salomão dissesse bem assim: cara, imagina você ganhar a Mega Sena da virada, que está 1 bilhão, tá é doido. Imagina você casar com uma mulher linda, maravilhosa, com uma modelo. Imagina você ter um influencer, ter um canal no YouTube com milhões e milhões de inscritos. Imagina você ser poderoso, ganhar na Sena, ter uma mulher linda. Sem Deus, e se você buscar se preencher em tudo isso, era melhor você ter sido um aborto. E olha, eu quero que você entenda e que você veja a palavra pesada que Salomão usa. Ele compara que uma vida pautada em bênçãos é uma vida que não vale a pena. Era melhor nem ter nascido. Tudo isso, como significado de vida, não vale nada. E é engraçado que ele fala sobre ter 100 filhos como uma bênção, e seu filho Roboão teve 88, e foi um desastre. Pegou o reino de seu pai, perdeu 10 tribos num dia, teve o reino repartido.
Salomão está dizendo que ser abençoado por Deus e buscar satisfação nisso não vale a pena. Lembre, Salomão está falando da própria realização dele. Ele está falando dos próprios feitos. Ele está olhando para a vida dele com base naquilo que ele viveu, e ele está dizendo: cara, você buscar satisfação nisso não vale nada. E eu acho legal aqui, que ele faz um adendo que pode passar desapercebido. E ele diz aqui no versículo 3, na parte B: se não tiver nem mesmo um enterro digno. Ou seja, ele vai além ainda. Ele está dizendo: mano, é um cara que viveu 2000 anos, um cara que tem 100 filhos, tem muita gente na família dele, o cara não vai ter nenhum enterro, porque depois que você morre, você não pode fazer nada. Quem cuida de você é seus familiares. Então, para você ter um enterro digno, seus familiares têm que te sepultar. E ele diz, olha esse paralelo: é uma pessoa que tem 2000 anos de idade, tem 100 filhos e não tem um enterro digno. É uma pessoa que se gloria nas suas bênçãos, mas era melhor nem ter nascido. Versículo 4 ao versículo 6. Ele prossegue: pois assim seu nascimento teria sido inútil, caso fosse um aborto, e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome, e jamais teria visto o sol, nem saberia da sua existência, e no entanto, teria desfrutado mais paz, que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Olha o paralelo que ele faz. Olha a linguagem pesada, a linguagem profunda que ele usa. Você se vangloriar, você ter uma vida baseada e pautada em bênçãos, não é nada. As duas maiores bênçãos judaicas, se isso for o que motiva a sua vida, se isso for aonde você procura preenchimento, plenitude, satisfação, era melhor você nem ter nascido. Sabe, eu te pergunto, por que você veio para esse culto hoje? Esses nossos cultos de terça, ele tem esse caráter de campanha, e vou lá fazer uma oração e vou pedir algo a Deus. Por que você veio aqui hoje? Você veio procurar uma bênção? Um milagre? Uma aprovação no concurso? Sua saúde física de alguém? Por que iniciamos essa campanha? E quantos aqui que já fizeram campanha mais de uma vez, estão em campanha, sofrem porque não recebem a resposta de Deus? Quantos de nós, e eu faço muito isso, quantos de nós depositamos as nossas esperanças em um milagre? Quantas vezes eu julguei que eu só seria feliz se Deus me abençoasse? Quantas vezes eu achei que eu só teria paz, eu só teria alegria se Deus respondesse a minha oração? Será que você também não está se sentindo assim hoje? E se eu me sinto assim, e se eu estou nessa condição de achar que somente se Deus me abençoar eu serei feliz, talvez isso nem seja um pensamento racional, um pensamento que você verbaliza, algo que está estabelecido na sua mente, mas talvez seja algo no seu subconsciente, algo que você pensa: cara, se isso aqui não der certo, lascou. Mano, se Deus não responder essa oração, se Deus não me dá saúde, se Deus não dá saúde para o meu pai, se Deus não dá saúde para minha mãe, se Deus não dá saúde para o meu marido, para o meu filho, meu Deus, estou lascado. Às vezes é um pensamento lá dentro do nosso subconsciente, mas se isso está acontecendo comigo, isso é tentar colocar a minha bênção no lugar de Cristo, é achar que a minha bênção vai suprir o vazio que somente Cristo pode cumprir. E ele continua no versículo 7: todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Vou ler mais uma vez, versículo 7: todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo uma pessoa que vive a vida em busca de realizações, é uma pessoa que vive a vida em busca de um milagre, em busca de uma resposta, mas nunca vai ser o suficiente. Para essa pessoa irreal que Salomão criou, não importa quantos filhos ele tenha,
Não importa quantos anos de vida ele viva, não importa quantos milagres Deus realize na vida dele, não importa quantas restaurações, não importa quantas curas, não importa quantas bênçãos financeiras, nunca será suficiente, sempre precisará de mais. E o interessante aqui é que ele começa falando sobre bênçãos financeiras, mas aqui ele está falando sobre bênçãos de Deus, sobre coisas legítimas. É certo você querer ter longevidade, é certo você querer ter filhos, é certo você querer a cura do seu familiar, é certo você querer que Deus abençoe e você passe no concurso, é certo você querer casar, é certo você querer ter paz, é certo você querer saúde mental, é certo, mas ele diz que se a sua confiança está nisso, era melhor nem ter nascido. Sabe quantas vezes nós vivemos nesse ciclo de insatisfação, onde nós sempre buscamos um milagre e uma bênção que nós ainda não temos? Quantas campanhas você já iniciou aqui na igreja? Quantas respostas Deus já te deu? E passando 2 dias, passando 1 dia, passando 1 hora, você já estava em busca de outro milagre? Por que que isso sempre parece ser insuficiente? E se eu vivo nesse ciclo, eu sou como esse homem de Salomão. E Salomão diz isso no versículo 7, que todo o trabalho do homem é pouco, ele sempre quer mais, sempre tem mais fome, toda a bênção é pouco, sempre quer mais. E lendo isso, eu lembrei de um personagem de um filme que eu gosto muito, Senhor dos Anéis. Você já assistiu o Senhor dos Anéis? Tem um personagem lá que é o Gollum, é o Sméagol, aquele que fica, meu precioso. Ele é dominado por aquele anel. A vida do Gollum, ela gira em torno disso e ele deseja o anel. Aquele anel, ele promete uma satisfação para o Gollum, mas ele nunca entrega. Quanto mais o Gollum possui o anel, mais vazio por dentro ele se torna. Quanto mais ele segura, mais ele precisa dele. E ele vive nesse ciclo, ele deseja, ele possui, ele se frustra e ele tem mais desejo. O anel não alimenta ele, mas vicia. O anel não sustenta, mas escraviza. Ele não sacia, ele apenas aumenta o seu apetite. E o mais trágico é que o Gollum não consegue imaginar a vida dele sem o anel. Mais um spoiler, no final ele morre querendo buscar o anel. Estou cheio dos spoilers hoje. E cara, é mais ou menos isso que Salomão está querendo dizer para você hoje. O anel é como as bênçãos. Nós queremos tanto, nós fazemos elas ocuparem um lugar central em nossa vida. Eu preciso desse casamento, eu preciso dessa cura, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse concurso, eu preciso dessa saúde, eu preciso da minha saúde física, preciso da minha saúde psicológica, preciso ter minha mãe comigo, preciso ter minha esposa comigo, prefiro que o meu filho se cure. E nós estamos colocando esse ídolo dentro do nosso coração. Sabe, o problema não é você trabalhar para querer mais dinheiro. O problema não é você orar e pedir e clamar a Deus o seu milagre. Não, esse não é um problema. Se você se ofendeu com o que eu disse, perdão. Não há problema em você criar uma campanha e você fazer um voto com Deus, um compromisso com Deus. O problema é quando nós caracterizamos esse milagre, quando nós colocamos essa bênção no lugar de Deus. Quando achamos que só seremos completos e plenamente satisfeitos quando recebemos essa bênção. É quando toda a nossa vida gira em torno daquilo que nós achamos que vai nos satisfazer. Sabe, quando nós fazemos dessas bênçãos ou milagres o centro da nossa esperança, nós entramos nesse mesmo ciclo do Gollum. Nós oramos, nós recebemos, eu até me alegro por um tempo, mas logo depois já estou vazio, porque para mim não é Cristo, para mim é milagre. Para mim não é restauração divina, para mim é bênção. Sabe, aqui no versículo 7, ele diz que todos buscam comer, todos passam a vida querendo comer, mas nunca parece suficiente. O coração humano, ele foi criado para Deus, e tudo
tudo que nós tentamos colocar no lugar dele não preenche, apenas aumenta a nossa fome. E Deus, Ele não quer apenas te abençoar com algo físico ou material, Ele quer ter seu coração em plenitude. Então, se você está anotando, anota: terceiro erro em confiar no futuro e não em Deus, é que nós perdemos o presente enquanto buscamos o futuro. Vamos ler o versículo 9? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Sabe, Salomão está dizendo aqui que ao buscar as coisas futuras, ao almejar, a colocar o meu foco, o meu esforço em coisas que ainda vão acontecer, nós acabamos perdendo as coisas do presente. Salomão, ele conclui aqui esse raciocínio brilhante, baseado na sabedoria que Deus deu para ele, baseado na vida que ele viveu, que ao invés de buscar mais, nós devemos aproveitar o que já temos. Sabe, eu não estou dizendo para você que você tem que parar de buscar algo melhor. Eu não estou dizendo para você que você tem que estagnar e falar: não, esse salário eu vou ficar com ele pro resto da minha vida. Não estou dizendo para você se contentar com a sua doença. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que é errado colocar as suas expectativas. Quando eu coloco as minhas expectativas, o meu foco, quando eu coloco todo o meu esforço em coisas futuras, eu deixo de contemplar e receber aquilo que está perto. Sabe, às vezes eu estava conversando com minha mãe esses dias, eu lembro de algumas orações que eu fiz para Deus que eu vivo hoje. Pastor Paulo vai entender aí. Cara, eu orei para Deus: Deus, eu quero tanto entrar na carreira de dev, eu quero tanto pegar meu primeiro emprego como programador, eu consegui, hoje sou programador. Eu orei: Deus, eu quero tanto casar com a Evelyn, glória a Deus, eu sou casado hoje. Meu Deus, eu quero tanto ter oportunidade de pregar, toca no coração do Juan, estou aqui hoje, graças a Deus. Quantas vezes nós fazemos orações em que nós estamos vivendo essas orações e nós não estamos percebendo? Eu vou dar um segundinho para você agora. Busca na sua memória uma oração que você fez e que você está vivendo hoje. É fácil lembrar. Uma cura que Deus te deu, um emprego que Deus deu, uma casa, um apartamento, um casamento. O que foi sua oração antes que você está vivendo hoje? Sabe, quando eu tive aqueles pensamentos do melhor dia da minha vida, eu me encontrei exatamente como esse homem. Eu estava querendo coisas, eu estava ansiando coisas futuras, e não estava sendo grato por aquilo que eu já tenho. Quanto Deus já fez em minha vida. Sabe, muitas vezes nós depositamos nossas alegrias em coisas que queremos alcançar. Nós sonhamos em encontrar alguém para ser o nosso par. Depois disso, quantas vezes a gente vive nesse ciclo? Eu quero alguém para ser meu par. Beleza, encontrei. Aí a gente vive: não, agora eu preciso casar. Beleza, casei. Não, agora eu preciso melhorar a minha renda, preciso um emprego melhor, preciso um concurso. Não, consegui. Não, agora eu preciso ter filhos. Quando eu tiver filho vai ficar de boa. Aí tem filho. Não, eu preciso que meu filho cresça. Aí o filho cresce. Não, eu quero que o filho saia de casa. O filho sai de casa. Não, eu quero que meu filho case. O filho casa. Não, eu quero que meu filho tenha filhos. Pronto, o filho nasceu. E aí? O que aconteceu? Você viveu a sua vida toda planejando, olhando para o futuro, e você deixou de aproveitar o presente. Nós, como seres humanos, nós somos insatisfeitos. Nós temos dificuldade em ser gratos e aproveitar aquilo que vivemos hoje. Quando nós vemos, a nossa vida passou diante dos nossos olhos e nós não aproveitamos o momento. Nós apenas depositamos as nossas esperanças e expectativas no futuro, e nós nos tornamos ingratos e infelizes com a nossa situação. Sabe, por que você... Eu gosto muito do fisiculturismo, apesar de não conseguir meter o shape, mas eu acho massa a galera do Mr. Olímpia lá, o Sibão, o Ramondino. Um fisiculturista, um halterofilista. Como é que você acha que o cara fica daquele tamanho? Você acha que ele fica sempre esperando e querendo a medalha, o troféu? Não, ele aproveita e ele gosta do processo. Ele gosta de ir para academia e puxar ferro, né, meu sogro? Meu sogro gosta. Ele gosta de tomar creatina, tomar whey. Ele gosta dessa vida regrada. Um maratonista, como você acha que um maratonista chega ao pódio? Né, Juan? Juan é nosso maratonista aqui, está correndo muito.
Como você acha que ele ganha uma medalha numa Olimpíada? Você acha que ele fica apenas visualizando a medalha? Não. Ele aproveita, ele gosta da adrenalina, ele gosta do barato da corrida, né, que a gente fala. Ele gosta de sentir ofegante, ele gosta de superar os limites. Sabe, eu lembro daquele meme que viralizou aquele tempo. E ele faz total sentido. A verdadeira jornada são os amigos que fazemos pelo caminho. Cara, isso me lembra o melhor filme de animação que já existiu. Kung Fu Panda. Sim. Tem uma cena em que o mestre Hugo está conversando com o Po. E o Po, é o dragão guerreiro, aquele panda lá que luta Kung Fu. Você já assistiu esse filme, né? Ele está indeciso se ele vai ser mesmo o dragão guerreiro. Ele olha para quem ele era, ele fazia macarrão com o pai dele, e ele olha para todo mundo dizendo que ele vai ser o dragão guerreiro. E ele tá aflito pelo que ele passou, ele não se vê sendo aquilo. E ele olha para o futuro, fica incerto, não sabe o que vai acontecer. E o mestre Hugo, em toda a sua sabedoria, ele olha para ele e diz: o ontem é história, o amanhã é mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Olha, deu até glória a Deus, é boa mesmo. Viu como é uma sabedoria intrínseca do ser humano. Nós devemos aproveitar a nossa vida hoje. O passado é história, o futuro é incerto, mas o hoje é uma dádiva, é um presente de Deus. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para que você tenha plenitude hoje. Mesmo que você não alcance os seus objetivos, mesmo que você não consiga aquela cura, mesmo que você não passe no concurso, mesmo que você não case, mesmo que seu filho, sua mãe, seu marido não seja curado, Deus, Ele não quer apenas que a sua oração seja respondida. Deus quer te trazer paz, plenitude, alegria. Deus quer que você se satisfaça nele. Muitas vezes nós oramos por cura e Deus nos responde com morte. Muitas vezes nós fazemos um pedido, fazemos uma pergunta e recebemos silêncio. Muitas vezes nós esperamos ouvir um sim, mas recebemos um não. E independente disso, Deus está conosco. Sabe, eu não tenho como dizer para você que a campanha que você faz, você vai receber a sua bênção. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que você vai receber aquilo que você pede para Deus. Não tenho poder. O que eu posso dizer é que Cristo te basta. Em Mateus 6,34, Jesus diz: portanto, não se preocupam com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Jesus está dizendo para você que mesmo que você não receba aquele dinheiro que você espera, mesmo que você não receba a cura psicológica que você pede, a sua cura física, mesmo que você não receba esse milagre, Deus está contigo. Sabe, e Salomão, possivelmente no fim da sua vida, ele apresenta esse diagnóstico universal de que o homem, por si só, ele é incapaz de preencher aquilo que só Deus pode preencher. O nosso desejo sempre é querer mais. Eu sempre tenho mais fome. O presente nunca é suficiente. Ele diz isso. Esse texto de Salomão, infelizmente, não tem as respostas para nós. Ele apenas apresenta o problema. E você pode ter se identificado e estar perguntando: meu Deus, por que eu não consigo me satisfazer com o que eu tenho? Por que Deus me dá tantas coisas boas, mas eu sempre quero mais? Por que após Deus fazer esse milagre na minha vida, eu já estou buscando outro? E se você ainda está anotando, a resposta para esses 3 erros que Salomão levantou, essa resposta para essa pergunta, para essa dúvida, é: Cristo é suficiente. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. E já caminhando para o final, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz bem assim. Filipenses capítulo 4, eu estava em Efésios, Filipenses 4, capítulo 19. Esse mesmo Deus que
cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Vou ler mais uma vez. Esse mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de Paulo, em tudo que ele passou, lhe suprirá em todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu não posso afirmar que a sua bênção vai chegar, mas eu posso afirmar com base na palavra que Deus, que Cristo já supriu tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita para viver, Cristo vai suprir. Aquele seu milagre, Cristo vai suprir. Não sei se Ele vai te dar, mas Ele já supriu. E Ele supriu não te entregando aquilo que você pede, não te entregando aquilo que você quer, aquilo que seu coração corrompido almeja. Ele cumpriu naquela cruz. E Ele te entregará em toda a sua riqueza de glória. Que bom que você ficou conosco até agora. Obrigado por compartilhar e celebrar a Deus na nossa transmissão. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura Central IMW. Estamos aqui esperando por você. Se estiver em Porto Velho, venha fazer uma visita presencial aos domingos, 10 horas da manhã, e às terças, às 18h30. E se você quiser tomar um belo de um café, aos domingos, 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, eu espero você. Um